Olá, gente, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Espero que sim, tá certo? Olha, hoje é quarta-feira e quarta-feira hoje nós iremos ter aula de português e vamos ter aula de português e vamos ter também o livro de reforço, tá certo? Hoje o nosso assunto é ortografia, né? H inicial, H no início de palavras, tá? Mas antes nós vamos agradecer ao Senhor por este dia. Fecha os teus olhinhos. Papai do céu, muito obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado pelos grandes livramentos, mas te pedimos que o Senhor venha continuar com as tuas mãos sobre cada uma de nós. Amém. Tá certo, meus amores? Gente, a tia já falou, né? Ortografia H no início de palavras. Porém, as nossas páginas serão essas, ó, 99 a 102. Tá certo? São essas páginas que nós iremos fazer. E aí nós vamos falar sobre o H, né? O H mudo. A gente sabe que no alfabeto, a única letra que é muda, que não tem som, é o H. Então, se o H ele não tem som, logo o H também não tem fonema, tá certo? Se ele é mudo, ele não tem fonema. Agora, você pode até dizer assim, mas tia, existe o H e eu escuto o som dele. Isso, existe também. O H, quando ele tem som, é quando ele está associada com algumas consoantes. E quais seriam elas? A consoante C, a consoante N e a consoante L, tá? Para que o H ele tenha esse som, ele precisa estar associado com essas consoantes, tá? C, L e N. E aí, quando ele está associado com essas consoantes, o que é que vai acontecer? Ele vai ter um único som, ok? Mesmo ele acompanhado com essa consoante, ele vai ter um único som. E quando ele está acompanhado por elas, o que acontece? Nós vamos ter aí um dígrafo, tá certo? E a gente já estudou, né? A gente sabe o que é dígrafo. Dígrafo é um encontro de duas letras que representam um único som. Então, para o H ele ter som, um único som, ele precisa estar associado por essas letras. Por exemplo, chuva, linha, galho, né? E várias outras palavras, folhas, tá certo? Mas a gente está falando hoje de H inicial. Aquele H que é mudo, aquele H que não tem som, mas aquele H que é imprescindível em algumas palavras, que se a gente não colocar, a palavra vai estar incorreta, tá certo? Eu vou aqui mostrar a vocês, a tia fez algumas palavrinhas, 4 palavrinhas, e nós vamos ler. Ó, eu tenho aqui horizonte, eu tenho aqui harpa, tá certo? Ó, horizonte, e eu tenho aqui harpa. Tenho aqui homem, e tenho aqui hoje. Se eu pegar esse H aqui e tapar, como é que você vai ler? Você vai ler do mesmo jeito, homem. Por quê? Porque o H aqui, ele é mudo, tá? Porém, faz-se necessário da palavra homem ser escrita com H, tá? De acordo com a nossa ortografia, se eu escrevo a palavra homem sem H, esta palavra vai ser escrita incorreta. Então, ó, mas a tia tá só explicando porque o H, ele é mudo. Ó, se eu fecho aqui, eu vou ler homem, certo? Se eu fecho aqui o H, eu vou continuar lendo a palavra hoje. Ó, horizonte. Se eu fecho aqui, eu também vou continuar lendo a palavra horizonte. Se eu fecho aqui, eu vou continuar lendo a palavra harpa, tá certo? Então, por isso que o H, ele é mudo, certo? Em algumas palavras. Então, herança, helicóptero, hélice, sabe? Várias palavras nós temos escrito com H. Esse H, mesmo sendo mudo, faz-se necessário escrever ele, tá certo, meus amores? Então, a tia vai para o primeiro quesito, tá bom? Vamos para o nosso primeiro quesito e vamos ver o que nós vamos fazer nesse primeiro quesito.
Complete com H quando necessário. Então, você vai completar as palavras com H se necessário, certo? Segundo, encontre no diagrama abaixo 7 palavras com H no início. E aí você tem o diagrama e você vai encontrar essas 7 palavras, tá? Terceiro quesito. Escreva em ordem alfabética as palavras que você encontrou no exercício anterior. Ou seja, você vai escrever em ordem alfabética as palavras que você encontrou no segundo quesito. Ordem alfabética a gente sabe, né? O alfabeto começa com que letra? A. E aí, você vai colocar em ordem alfabética. Quarto, forme frases com as palavras abaixo. Você vai formar frase com a palavra hipopótamo, habilidade e história. Tá certo? Aí você vai formar frase com essas 3 palavras. Quinto quesito. A partir das dicas, escreva sobre o que se fala. Então, odor que sai da boca. Tá falando de quê? Aquele odor que sai da boca, mau hálito, né? Hálito. Você vai colocar só hálito, não precisa botar mal, porque são palavrinhas com H. Hálito. Letra B. Meio de transporte aéreo. Qual seria esse meio de transporte aéreo? Escrito com H inicial. Quem morre deixa para quem está vivo. O que é que deixa? Quem morre deixa? Letra D. O mocinho da história. Quem é o mocinho da história? O personagem principal. Escrito com H. Letra E. Com carne moída e temperada de forma arredondada, servida no pão. Como será o nome? E aí você vai fazer, tá certo? Bom, meus amores, nós vamos agora para a nossa página 101, né? E aí nós vamos ler aqui, que vai ser leitura do texto. Nós vamos ler um texto, tá bom? Que vai ter agora a compreensão do texto e do vocabulário, né? E aí a tia convida você para lermos, olha, este texto, tá bom? Vamos lá. O título do texto é A Formiga e a Pomba. Uma formiga foi à margem de um rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore próximo da água arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto da formiga. Ela subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar varas com visgo perto da pomba, que repousava nos galhos, alheia ao perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha e isso deu chance para que a pomba voasse para longe, a salvo, né? Então, qual seria a moral dessa história? Vamos lá, gente. A moral dessa história é: quem é grato de coração sempre encontrará oportunidade para mostrar a sua gratidão. Então, o que aconteceu aqui? A formiga, ela foi muito grata, né? Porque a pomba tinha salvado da correnteza e como forma de gratidão, a formiga também, vendo que o caçador estava ali com a armadilha para pegar a pomba, o que foi que ela fez? Foi grata, ajudando a pomba a sair daquele perigo. Tá certo? É sempre bom ajudar, né, meus amores? É sempre bom ter um coração grato, tá?
Olha, aqui nós temos o vocabulário, tá certo? De palavras, o significado de várias palavras. Significado de alheia, correnteza, flutuou, margem, prece, repentinamente e visgo. E aí você vai ver o significado destas palavras. Vamos para o nosso estudo do vocabulário, certo? Vamos lá. No diagrama a seguir, encontre os sinônimos das palavras do quadro. Então, aqui eu tenho, ó, alheia, correnteza, flutuou, margem e prestes. E aí você vai encontrar os sinônimos, tá certo? Dessas palavras. Só é aí observar lá o vocabulário. Segundo quesito. Escreva frases com os antônimos das palavras abaixo. Então, eu quero uma frase com o antônimo de desatenta e o antônimo de pronto, tá certo? O antônimo é o contrário da palavra. Terceiro. Qual destas imagens melhor representa as varas com visgo que o caçador pretendia armar para capturar a pomba? Pinte-a. Então, aqui tem duas varas, você vai ver qual dessas representa melhor a armadilha que o caçador tinha, tá? Terceiro. Terceiro não. Não, aí aqui a gente foi o estudo do vocabulário, certo? Vamos agora para o nosso estudo do texto. Agora é o estudo do texto, que a tia acabou de ler com vocês. Vamos lá. Por que a formiga estava prestes a se afogar? Você vai escrever, tá? Quem impediu que a formiga se afogasse? Quem foi que impediu que a formiga se afogasse? Esse foi o nosso segundo. A tia nem colocou. Quem impediu que a formiga se afogasse? Terceiro. De que maneira a formiga foi ajudada? Qual foi a forma que a formiga foi ajudada? Quarto. Copie abaixo a moral da história. Tá lá no texto, tá certo? Você vai copiar aqui embaixo. Quinto quesito. Você concorda com a mensagem que essa fábula transmite? Justifique. Você concorda com a mensagem, com a moral da história que essa fábula transmite? Aí você vai escrever. Sexto quesito. Pouco tempo depois, a formiga teve oportunidade de retribuir à pomba o favor que ela lhe fez. Enumere as cenas de acordo com a ordem que ocorreram. Então, aqui eu tenho 4 cenas, tá certo? Tem uma formiga no calcanhar do caçador, a pomba voando, o caçador fazendo a armadilha e o caçador gritando. E você vai enumerar de acordo com o que aconteceu. Tá certo? Vamos para o nosso sétimo quesito. Sétimo, a formiga ferroou o pé do caçador. Por quê? Por que a formiga ferroou o pé do caçador? Porque percebeu a intenção dele e quis livrar o pássaro de ser pego. Ele tinha um grão de açúcar grudado no pé e ela estava com fome. Ele tentou pisar nela ou nenhuma das alternativas. E aí você vai, apenas uma, né? Está correta. Oitavo quesito. Além da moral, você consegue extrair outro ensinamento dessa fábula? Além da moral da história, você consegue entender, extrair, sabe, outra moral dessa história? Além da moral que ela apresenta aqui, você consegue entender de outra forma diferente? E aí, se você consegue entender,
Um outro ensinamento, aí você vai escrever aqui no 8º quesito, tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro, ó, de português, tá bom? Vamos para o nosso livro de reforço. Primeiro quesito de reforço, nós iremos fazer as páginas 125 e 126, tá? 125 e 126. Primeiro quesito vamos ler o texto. Vamos ler a parlenda abaixo com a tia. O hipopótamo. O hipopótamo Horácio, uma horta foi roubar. Lá havia um homenzinho que com ele foi brigar. Correu da horta o hipopótamo fujão. Acabou no hospital com uma grande indigestão. E aí, letra A, retire da parlenda as palavras que começam com H e escreva-as. Letra B, observe a escrita das palavras abaixo e responda. Horácio com H e Horácio sem o H inicial. Qual a diferença entre elas? E qual a semelhança entre elas? Tá certo? Você vai dizer qual a diferença e qual a semelhança. Segundo, desembaralhe as cartas e forme palavras. E aqui eu tenho várias cartas para você desembaralhar e formar palavrinhas, tá bom? Terceiro quesito, o hipopótamo Horácio, para chegar até a horta, percorreu o caminho das palavras escritas corretamente. Encontre esse caminho e pinte-o. Então aqui, ó, tem várias palavras, certo? Algumas estão corretas, somente uma fileira estão todas as palavras corretas e você irá levar ele, tá certo? Para o caminho certo da horta. Ó, aqui foi o nosso livro de reforço, tá bom? A tia vai se despedindo, tchau, até amanhã.